No coração do Pantanal, a maior planície alagável do mundo, onde o céu se espelha nas águas calmas e a vida pulsa em cada recanto, paira uma sombra. Uma sombra que se materializou em um evento trágico, um choque brutal entre dois mundos, o humano e o selvagem. Um homem, um peão experiente, conhecedor dos caminhos da natureza, foi vítima da fúria de uma onça pintada. Um ataque que ecoou como um trovão em meio à sinfonia da fauna pantaneira. Um evento que nos força a encarar uma realidade incômoda, a fragilidade da linha que separa a coexistência pacífica do conflito. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora, alimentando o medo e a indignação. Onças pintadas, símbolos da força e da beleza selvagem, transformadas em assassinas, predadores implacáveis a espreitar a próxima vítima. A verdade, como sempre, é muito mais complexa e matizada do que as manchetes sensacionalistas. O Pantanal, com sua riqueza exuberante e seus desafios implacáveis, é um palco onde a sobrevivência exige um jogo constante de adaptação e resiliência. E nesse jogo, as regras nem sempre são claras e as apostas podem ser muito altas. Este não é um conto de terror sobre feras sanguinárias. É uma investigação profunda sobre as causas que levaram a esse trágico encontro. Uma jornada que nos levará a desvendar os segredos do comportamento da onça pintada, a compreender suas necessidades e seus instintos e a analisar o impacto da presença humana em seu habitat natural. Precisamos entender o que aconteceu, não para alimentar o medo, mas para encontrar soluções que permitam uma coexistência mais segura e sustentável. Vamos adentrar o território da onça, observar seus hábitos, decifrar sua linguagem. Vamos analisar o delicado equilíbrio do ecossistema pantaneiro, onde cada espécie desempenha um papel fundamental. Vamos ouvir os especialistas, os biólogos e os veterinários que dedicam suas vidas a estudar e proteger esses animais magníficos. E, acima de tudo, vamos refletir sobre nossa própria responsabilidade nesse cenário. O Pantanal não é apenas um paraíso natural. É também um laboratório vivo, onde podemos aprender lições valiosas sobre a importância da conservação, da gestão sustentável e do respeito à vida selvagem. A tragédia que testemunhamos é um chamado à ação, um lembrete de que a coexistência entre humanos e animais selvagens exige um esforço contínuo, um compromisso com a educação, a prevenção e a mitigação de conflitos. A resposta para a pergunta, o que realmente aconteceu na fronteira entre o humano e o animal, reside na complexa interação entre o instinto, a necessidade, a pressão ambiental e a nossa própria capacidade de compreender e respeitar o mundo natural. Vamos juntos em busca dessa resposta, com a esperança de que possamos construir um futuro onde a beleza da fauna pantaneira não seja maculada pela tragédia, mas sim celebrada como um tesouro a ser preservado para as futuras gerações. Adentrando o universo da pantera onca, a majestosa onça pintada, descobrimos um felino singular, esculpido pela evolução para reinar nas Américas. Ao contrário de seus primos africanos, o leão e o leopardo, a onça pintada é essencialmente americana, uma criatura intrinsecamente ligada às florestas tropicais, savanas e, claro, ao Pantanal. Sua pelagem, um mosaico de rosetas negras sobre um fundo dourado, funciona como uma camuflagem perfeita, permitindo que se mova como uma sombra entre a vegetação densa. A onça pintada do Pantanal, em particular, apresenta características notáveis. Adaptada à vida em um ambiente sazonalmente inundado, ela se tornou uma exímia nadadora, capaz de atravessar rios e lagos com facilidade. Essa habilidade não apenas facilita a caça, mas também permite que ela explore uma área mais vasta, em busca de alimento e abrigo. Seu porte físico também reflete essa adaptação. Geralmente são maiores e mais robustas que as onças encontradas em outras regiões, uma necessidade para abater presas de grande porte, como capivaras, jacarés e veados. Além disso, a mordida da onça pintada é lendária, a mais poderosa entre todos os felinos. Essa força descomunal permite que ela perfure crânios de presas e até mesmo quebre cascos de tartarugas, uma façanha impressionante que demonstra sua capacidade de se adaptar a diferentes fontes de alimento. Imagine a pressão exercida por suas mandíbulas, capaz de subjugar animais que, em outras circunstâncias,
seriam virtualmente invulneráveis. Entretanto, a força bruta não é a única arma no arsenal da onça-pintada. Ela também é uma caçadora astuta e paciente, que utiliza uma variedade de técnicas para garantir o sucesso na caça. Algumas vezes, ela se esconde na vegetação densa, esperando pacientemente que sua presa se aproxime. Em outras ocasiões, ela se aproxima sorrateiramente, movendo-se com precisão e silêncio, antes de lançar um ataque fulminante. E como mencionado, sua habilidade na água a permite emboscar presas desavisadas enquanto nadam ou bebem água. Agora considere como essa combinação de força, agilidade e inteligência se manifesta em seu comportamento territorial. As onças pintadas são animais solitários, que defendem seus territórios com vigor. Esses territórios, que podem variar em tamanho dependendo da disponibilidade de alimento e da densidade populacional, são marcados com urina e arranhões em árvores, sinais claros para outros indivíduos de que aquela área já tem um dono. A invasão desses territórios pode resultar em confrontos violentos, especialmente entre machos. Ainda assim, a complexidade do comportamento da onça pintada vai além da simples defesa territorial. Elas também exibem um comportamento social sutil, especialmente durante a época de acasalamento. Machos e fêmeas se encontram e se comunicam através de vocalizações e sinais olfativos, estabelecendo laços que podem durar por semanas ou meses. Após o acasalamento, a fêmea se encarrega de criar os filhotes, ensinando-lhes as habilidades essenciais para a sobrevivência. Portanto, a onça pintada não é apenas um predador formidável, é também uma criatura complexa e adaptável, que desempenha um papel crucial no equilíbrio do ecossistema pantaneiro. Sua presença indica a saúde do ambiente, e sua ausência pode ter consequências devastadoras para a cadeia alimentar. Compreender sua biologia e seu comportamento é fundamental para garantir sua conservação e promover uma coexistência pacífica com os seres humanos. A intrincada teia da vida no Pantanal se revela ainda mais fascinante quando analisamos as adaptações evolutivas da onça pintada, moldadas por milhões de anos de seleção natural. Essas adaptações não são meros acidentes, são soluções engenhosas para os desafios impostos pelo ambiente, cada uma delas crucial para a sobrevivência e o sucesso reprodutivo da espécie. Uma das adaptações mais notáveis é a sua visão. Embora as onças pintadas sejam ativas tanto durante o dia quanto à noite, crepusculares, sua visão noturna é particularmente apurada. Isso se deve à presença de uma camada de tecido refletor atrás da retina, o tapetum lucidum, que amplifica a luz disponível, permitindo que elas enxerguem em condições de baixa luminosidade. Imagine a cena: a onça pintada espreitando na escuridão da floresta, seus olhos captando até o menor raio de luz, transformando a noite em um campo de caça. Além disso, a audição da onça pintada também é extremamente sensível. Suas orelhas, capazes de se mover independentemente, captam uma ampla gama de frequências sonoras, permitindo que ela localize presas mesmo antes de vê-las. Essa capacidade é especialmente importante em ambientes densos, onde a visibilidade é limitada. Considere, por exemplo, o som sutil de um rato se movendo entre a vegetação rasteira. Para a onça pintada, esse som é um sinal claro de oportunidade. Em contrapartida, o olfato da onça pintada, embora importante, não é tão desenvolvido quanto o de outros predadores, como os cães. No entanto, ele desempenha um papel crucial na comunicação, permitindo que elas detectem os sinais olfativos deixados por outros indivíduos, marcando seus territórios e indicando sua disponibilidade para o acasalamento. É como se cada urina e arranhão em árvore contassem uma história, transmitindo informações importantes sobre o indivíduo que passou por ali. Ainda mais notável é a adaptação da onça pintada à dieta. Sua mandíbula poderosa, como já mencionado, permite que ela consuma uma variedade de presas, desde pequenos roedores até grandes ungulados. Essa flexibilidade alimentar é fundamental em um ambiente como o Pantanal, onde a disponibilidade de presas pode variar sazonalmente. Em períodos de cheia, por exemplo, quando as presas terrestres se tornam mais difíceis de encontrar, a onça pintada pode se adaptar a caçar peixes e jacarés.
Agora considere como essas adaptações se relacionam com a sua fisiologia. A onça-pintada possui um metabolismo eficiente, que lhe permite conservar energia e sobreviver por longos períodos sem se alimentar. Isso é especialmente importante em um ambiente onde a caça nem sempre é bem-sucedida. Além disso, sua pelagem densa e impermeável a protege do frio e da umidade, permitindo que ela permaneça ativa, mesmo em condições climáticas adversas. Por outro lado, a seleção natural também moldou o comportamento da onça-pintada. Sua estratégia de caça, que combina paciência, furtividade e explosão, é o resultado de milhares de anos de aperfeiçoamento. Sua capacidade de nadar e escalar árvores também são adaptações comportamentais que lhe permitem explorar diferentes nichos ecológicos e evitar predadores. Dessa forma, as adaptações evolutivas da onça-pintada são um testemunho do poder da seleção natural, demonstrando como os organismos podem se moldar ao ambiente ao longo do tempo. Compreender essas adaptações é fundamental para apreciar a complexidade da vida selvagem e para desenvolver estratégias de conservação eficazes. Afinal, proteger a onça-pintada significa proteger o ecossistema que a moldou. O comportamento da onça-pintada, moldado tanto pela genética quanto pelo ambiente, é um fascinante campo de estudo que revela a complexidade da sua vida social e suas estratégias de sobrevivência. Longe da imagem de um predador solitário e implacável, a onça-pintada exibe nuances comportamentais surpreendentes que merecem uma análise mais aprofundada. A comunicação, por exemplo, desempenha um papel crucial na vida das onças pintadas. Além das já mencionadas marcações territoriais com urina e arranhões, elas utilizam uma variedade de vocalizações para se comunicar entre si. Os rosnados, os rugidos e os miados, cada um com um significado específico, transmitem informações sobre o humor, a intenção e o status social do indivíduo. Imagine, por exemplo, uma fêmea chamando seus filhotes com um miado suave e reconfortante, ou um macho desafiando um rival com um rugido gutural e ameaçador. Ademais, a linguagem corporal também é fundamental na comunicação das onças pintadas. A posição das orelhas, o movimento da cauda e a expressão facial revelam muito sobre o estado emocional do animal. Uma onça pintada com as orelhas abaixadas e a cauda entre as pernas, por exemplo, está demonstrando submissão ou medo. Em contrapartida, uma onça pintada com as orelhas eretas e a cauda balançando está demonstrando confiança e assertividade. Entretanto, o comportamento social da onça pintada é mais complexo do que a simples comunicação. Embora sejam animais solitários na maior parte do tempo, as onças pintadas formam laços sociais significativos durante a época de acasalamento e durante a criação dos filhotes. As fêmeas, em particular, demonstram um forte instinto maternal, dedicando anos ao cuidado e à educação de seus filhotes. Elas ensinam-lhes as habilidades de caça, protegem-nos de predadores e transmitem-lhes o conhecimento necessário para sobreviver no ambiente selvagem. Agora, considere como o comportamento de caça da onça-pintada reflete sua inteligência e adaptabilidade. Ao contrário de outros predadores, que dependem principalmente da velocidade ou da força para abater suas presas, a onça-pintada utiliza uma variedade de técnicas de caça, adaptando-se às características da presa e do ambiente. Ela pode emboscar suas presas na vegetação densa, persegui-las em campo aberto ou até mesmo caçá-las na água. Sua mordida poderosa, como já mencionado, permite que ela abata presas de grande porte com facilidade, mas ela também é capaz de capturar presas menores com agilidade e precisão. Além disso, o comportamento de caça da onça-pintada também é influenciado pela sua experiência e aprendizado. Os filhotes aprendem a caçar, observando suas mães e praticando suas habilidades em presas menores. Com o tempo, eles desenvolvem suas próprias técnicas de caça e aprendem a identificar as presas mais vulneráveis. É como se cada onça pintada tivesse seu próprio estilo de caça, refinado ao longo de anos de experiência. Por outro lado, o comportamento da onça pintada também é influenciado pela presença humana. A perda de habitat, a caça ilegal e o conflito com o gado podem alterar o comportamento das onças pintadas.
tornando-as mais propensas a atacar animais domésticos ou até mesmo seres humanos. A fragmentação do habitat, em particular, pode forçar as onças-pintadas a se aventurarem em áreas povoadas em busca de alimento, aumentando o risco de encontros perigosos. Portanto, compreender o comportamento da onça-pintada é fundamental para desenvolver estratégias de conservação eficazes e para promover uma coexistência pacífica entre humanos e animais selvagens. Ao conhecer seus hábitos, suas necessidades e suas vulnerabilidades, podemos tomar medidas para proteger seu habitat, reduzir o conflito e garantir sua sobrevivência a longo prazo. Ao entrelaçarmos os fios da tapeçaria que fomos tecendo sobre a vida da onça-pintada, emerge uma imagem complexa e multifacetada, muito distante da caricatura simplista de um predador sanguinário. Deparamo-nos com um ser esculpido pela evolução, adaptado de forma primorosa ao seu ambiente, um mestre na arte da sobrevivência, mas também um membro integrante de uma intrincada rede de interdependência ecológica. Consideremos por um momento a onça-pintada como a pedra angular de um arco. Cada adaptação, cada comportamento, cada interação com o meio ambiente representa uma peça fundamental dessa estrutura. A remoção de qualquer uma dessas peças, seja por ação humana ou por mudanças ambientais, pode comprometer a estabilidade do arco, levando ao seu colapso. Nesse sentido, o trágico evento que nos serviu de ponto de partida não é um incidente isolado, mas sim um sintoma de um problema maior, a crescente pressão sobre o habitat da onça-pintada e o delicado equilíbrio entre humanos e animais selvagens. Cada hectare de floresta devastada, cada presa abatida, cada conflito com o gado representa um golpe nesse equilíbrio, aproximando-nos cada vez mais do ponto de ruptura. Como vimos, a onça-pintada não é apenas um predador, mas também uma peça fundamental na regulação das populações de suas presas. Sua presença ajuda a manter a saúde do ecossistema, evitando o superpovoamento de determinadas espécies e promovendo a diversidade biológica. A sua ausência pode desencadear uma cascata de efeitos negativos, alterando a estrutura e o funcionamento do ecossistema como um todo. Refletindo sobre essa jornada até aqui, percebemos que a conservação da onça-pintada não é apenas uma questão de proteger uma espécie ameaçada, mas sim de preservar a integridade de todo um ecossistema. É um desafio que exige uma abordagem holística, que leve em consideração não apenas as necessidades da onça-pintada, mas também as necessidades das comunidades humanas que vivem em seu entorno. Desta maneira, a tragédia que inicialmente nos assombrou pode se transformar em uma oportunidade de aprendizado e de mudança. Ao compreendermos a complexidade da vida da onça-pintada e sua importância para o ecossistema, podemos desenvolver estratégias de conservação mais eficazes e promover uma coexistência mais harmoniosa entre humanos e animais selvagens. A questão que se coloca agora é: como podemos transformar essa compreensão em ação? Como podemos garantir que as futuras gerações possam desfrutar da beleza e da majestade da onça-pintada no Pantanal? A resposta a essa pergunta nos aguarda no próximo e último passo desta reflexão. Diante do espelho d'água do Pantanal, onde o céu se encontra com a terra e a vida pulsa em cada detalhe, somos confrontados com a nossa própria imagem refletida. A tragédia que nos guiou por esta jornada não é apenas uma história sobre uma onça pintada e um homem. É uma história sobre nós, sobre a nossa relação com a natureza e sobre as escolhas que moldarão o futuro do nosso planeta. A coexistência entre humanos e animais selvagens não é um ideal utópico, mas sim uma necessidade premente, um imperativo ético que nos exige repensar a forma como interagimos com o mundo natural, reconhecendo o valor intrínseco de cada espécie e o papel fundamental que desempenham no equilíbrio do ecossistema. Não somos donos da natureza, mas sim parte dela, e a nossa sobrevivência depende da saúde e da vitalidade do mundo natural. A onça-pintada, com a sua força, a sua beleza e a sua resiliência, personifica a essência da vida selvagem. A sua presença no Pantanal é um testemunho da riqueza e da diversidade da natureza brasileira, um patrimônio que devemos proteger e valorizar. Mas a sua sobrevivência está ameaçada pela perda de habitat, pela caça ilegal e pelo conflito com os humanos.
A solução para este problema não é simples, mas passa necessariamente por uma mudança de paradigma. Precisamos abandonar a visão antropocêntrica que nos coloca no centro do universo e adotar uma perspectiva mais ecológica que reconheça a interdependência de todos os seres vivos. Precisamos investir em educação ambiental, em pesquisa científica e em políticas públicas que promovam a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável. É preciso que as comunidades locais sejam envolvidas no processo de conservação, que sejam beneficiadas economicamente pela proteção da natureza e que se tornem guardiãs do seu patrimônio natural. É preciso que os governos, as empresas e a sociedade civil trabalhem juntos para criar um futuro onde humanos e animais selvagens possam coexistir em harmonia. Que a tragédia que nos trouxe até aqui sirva de catalisador para a mudança. Que a memória do homem que perdeu a vida no Pantanal nos inspire a agir com responsabilidade e compaixão. Que a imagem da onça pintada majestosa continue a nos lembrar da beleza e da fragilidade da vida selvagem. A verdadeira jornada começa agora, quando saímos deste texto e voltamos para o mundo real. Um mundo onde cada um de nós pode fazer a diferença, seja apoiando projetos de conservação, denunciando crimes ambientais ou simplesmente adotando um estilo de vida mais sustentável. Que a nossa passagem por este planeta deixe um legado de respeito e de amor pela natureza, para que as futuras gerações possam desfrutar da mesma beleza e da mesma abundância que nós. Que o rugido da onça pintada continue a ecoar no Pantanal, um símbolo da força e da resiliência da vida selvagem, um lembrete constante da nossa responsabilidade para com o futuro do nosso planeta.